Então, eu sou a Elisiane, né? Sou aluna externa, estou participando aí com vocês. Queria, né, agradecer essa jornada que a gente passou juntos. Foi bom, tá, prof? Queria agradecer, assim, porque se pudesse ter mais aulas nesse modelo, eu acho que seria muito bom, porque igual eu que sou mãe de dois meninos e à noite ali, eles ficam aqui e eu consigo estudar também, sabe? Eu acho que a gente teria que pensar mais nesses modelos, que eu acho que possibilita muito aí né, o compartilhamento de conhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu artigo, né, que é Para o Alto e Avante, a retórica do espetáculo no mercado de soluções gerenciais. E eu queria contar um pouquinho para vocês como que surgiu isso, né? Então, foi baseada na minha pesquisa de mestrado. Agora eu estou no doutorado no segundo ano. E a ideia foi o quê? Esse artigo, ele, né, eu revisitei ele porque esses tempos atrás esse assunto veio à tona junto com o coordenador do curso. Por quê? Porque quando a gente fez essa pesquisa foi antes da pandemia. Então, já estava se vislumbrando, né, um momento ali em que as organizações estavam começando a usufruir de vídeos, estavam começando a explorar esse lado que hoje a gente vê tão latente, né, que é TikTok, tudo, né? Então, tudo está voltado ali dentro dos vídeos. E o que aconteceu? Começou a ter muitos eventos corporativos na época em que todos eram feitos dentro de estádios, comemorando os lucros absurdos. Então, foi a partir daí que teve, né, ali a vontade de se pesquisar mais sobre isso. E também para começar a entender um pouco como que se tratava esse discurso, né? Por que a organização estava passando a utilizar dessa prática, né? Então, a gente fez essa avaliação em relação à espetacularização, né, das organizações com a utilização da retórica, né? A nossa lente teórica, ela foi baseada no Pop Management, que é do Thomas Wood Jr., não sei se vocês já ouviram falar, que ele fala um pouco sobre a questão da consultoria, né? Até teve acho que em algum momento da nossa aula, né, prof, que o prof comentou que até a gente trocou uma ideia, os colegas, que muitas vezes as organizações elas deixam de aproveitar os pesquisadores que estão dentro, né, da empresa para poder pegar uma consultoria que vai, né, saber ali utilizar uma retórica e vai achar que resolveu todos os problemas. Então, Thomas Utt defendia essa questão, né, que são soluções simples que são oferecidas aí para, digamos assim, amenizar, né, as tensões e as contradições do mundo do trabalho. Então, ali, daí a gente até trouxe aqui, né, que ele tem uma obra que fala, né, sobre as organizações espetaculares, que são ali destaques profissionais, né, que acreditam que novas técnicas e metodologias são criadas aí com algum tipo de vantagem competitiva. E que realmente, né, as organizações elas estão se transformando num reino mágico, num espaço simbólico, né, que é ocupado aí pela retórica para utilizar ali as metáforas e a manipulação ali dos significados, né? Então a gente percebe que a organização tem utilizado muito disso, né, como uma forma de ressignificar as práticas. Então, a época ainda não se usava tanto, agora já se usa muito. E esse artigo, ele veio à tona, e eu até queria pesquisar um pouco mais, por conta que uma das organizações que eu pesquisei foi o Banco Santander. O artigo, nesse momento, não fala sobre isso, mas só contextualizando bem rapidinho para vocês entenderem. À época, eu pesquisei o Santander, e o Santander ele fez um show da Ivete Sangalo para comemorar 14 bilhões de lucro. Todavia, ele não pagava os encargos trabalhistas, os básicos. Ele tinha multas e multas sobre segurança e saúde do trabalhador. E o que aconteceu? Recentemente, teve um show da Katy Perry, em Brasília,
onde foi distribuído um leque com a imagem lá acho que era do Anjo, da Katy Perry, e eu acredito que deve ter sido um movimento feito pelos funcionários ou pelo sindicato, ainda, de repente, quem sabe, pode ser um novo artigo que vai surgir. E eles entregaram esse leque dizendo assim: o principal patrocinador desse evento não paga os encargos trabalhistas relacionados à saúde do trabalhador. Né? Então, com certeza, ainda persiste, né, essa questão do espetáculo. Então, voltando aqui para o artigo, né, a pesquisa teve um caráter qualitativo, foi baseado todo na análise retórica, né, por entender que se tratava de compreender ali as experiências que são induzidas por meio da retórica. Né, só para contextualizar, né, a retórica é aquele discurso persuasivo, né, que as pessoas usam com inclusão de imagens. Então, a análise do artigo foi feita todos em imagens. Inclusive, o vídeo do Santander, ele não tem nenhuma fala, são somente imagens, e através da análise retórica, né, foi possível identificar que tinham, digamos, esses elementos da retórica. Né? No artigo, a gente utilizou a empresa Fator X, onde a gente tentou, de algum modo, ilustrar o modo como são os fenômenos, o uso da mídia, que na época era o vídeo, né, com recortes, para realmente poder ali abocanhar, né, o imaginário do indivíduo, a espetacularização, o discurso retórico, que é esse discurso persuasivo, né? Eu me recordo que teve uma fala que marcou muito para mim, quando eu estava analisando o vídeo, que a pessoa falava assim: eu já estou vindo aqui pela quarta vez nesse evento e quero aprender mais. Tipo, mas você está pela quarta vez, está vendo a mesma coisa e ainda não resolveu, né, os seus problemas ou algo assim. Então, era nessa linha. Então, foi um curto documentário, né, onde se mostrou flashes do evento em relação, e eram vídeos curtos, tá? Eram vídeos de no máximo 3 a 4 minutos que passavam. Então, a gente fez a pesquisa, né, a partir da análise retórica. É um modelo que foi criado pelos professores, eles são do UFA, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu tive a oportunidade de conhecer a professora Cíntia Medeiros, que é uma das autoras, né, desse modelo, num congresso, e foi, assim, extremamente gratificante para mim. Ela até, inclusive, participou da minha banca também, e foi possível, dentro, né, do que a gente analisou dos vídeos, a gente encontrar todos esses elementos relacionados à análise retórica, né, que seriam elementos relacionados à invenção, que a pessoa cria, né, um discurso muito bem estruturado para poder, digamos, abocanhar essa atenção do indivíduo. Também tem a questão da disposição, que seria o plano de discurso que ele usa, né, sendo persuasivo, que tem aqui, vou dar um exemplo, né, a confirmação, que são provas e refutação de adversários, predomina logos, mas, né, recorre ao patos. Então, vou dar um exemplo. Teve um dos eventos que a pessoa colocava uma reportagem e dizia assim: alunos de doutorados estão desistindo da profissão de pesquisador por conta do valor do salário que recebem. Era algo assim. Na fala da pessoa, quando eu fui pessoalmente no evento assistir, essa pessoa ela dizia assim: a matéria, o título da matéria, não tinha nada a ver com o conteúdo. Todavia, quando a pessoa fez o discurso, né, a retórica dele, ele dizia que ser pesquisador, que fazer uma universidade não valeria a pena, porque nem mesmo quem estava fazendo doutorado estava recebendo como merecia. E você entrava na reportagem, analisava a reportagem, estava dizendo sobre o fato de diminuir o valor das bolsas
dado a importância que tem a pesquisa no país. Então, assim, o quanto as pessoas se envolvem, né, nessa retórica. Então, aqui tem mais a questão do estilo, né, e a apresentação. E aqui a análise dos resultados, né? Então, se identificou que realmente tem as novas mídias como utilizada como soluções gerenciais, né? Que isso tem mostrado aí toda a transformação e comunicação entre empresas, clientes e funcionários. Acho que olhando para hoje isso ficou muito mais latente, porque hoje a gente tem o Instagram como uma vitrine, né, para muitas empresas. Essa modernização levou organizações a revisar orçamentos, investir, né, em novos mecanismos de comunicação. Então, realmente confirmou. A empresa estudada utiliza uma retórica persuasiva e espetaculosa, né, valorizando seus serviços e aplicando ali nos treinamentos padronizados, sem considerar a particularidade da empresa, né? Então, o que acontece da empresa, dos participantes? Eu estou oferecendo uma solução gerencial que ela é aplicada para uma empresa, vou dar um exemplo para uma pessoa que tem uma empresa de agronegócios, outra empresa que trabalha com contador, outra empresa, de repente, um profissional liberal, que é um dentista. Então, assim, como que um mesmo treinamento vai dar certo para todo mundo, né? Sem dar uma questão. Então, percebe que é algo muito passageiro. Ele vai causar uma sensação de bem-estar por conta que está num ambiente mais festivo, mais espetaculoso, mas na verdade vai chegar segunda-feira, a pessoa vai estar tudo igual no mesmo lugar, com os mesmos problemas. Né? E o mundo corporativo ele vive uma onda de invencibilidade organizacional, que atitudes heróicas são capazes de motivar o indivíduo e empresas a enfrentar os desafios. Tende a gente está percebendo que está tendo uma mudança, mas a gente sabe, né, que é a pessoa que mais está disponível, que aceita tudo, mas depois ali está passando mal, está tendo um burnout ou algo nesse sentido, não é bem visto. Então, essa questão de eu sou heróico, consigo tudo, né, foi muito visível nos vídeos que a gente fez análise. Então, a pesquisa mostrou, né, que tem um cenário organizacional que deixou de lado ali a parte simples, sem vida, e adotou esse estilo teatral, com luzes, câmeras, indivíduos motivados. A gente percebia hinos, né, musiquinhas, no fato da empresa da Fator X, eles levavam as pessoas no alto do edifício, chegavam de helicóptero, como se fossem invencíveis, passavam por meio dos prédios. Então, era algo ali que ia, como se fosse testando as pessoas, né? Então, esse teatro organizacional é uma mistura de interesses financeiros ali com elementos cênicos, né? Que utilizam símbolos e rituais ali para persuadir e engajar os participantes. Né? E o estudo contribuiu para os estudos organizacionais, ampliando aí a compreensão de mediatização, da cultura pop management e da espetacularização. Né? Na prática, reforçou a importância de novas mídias no desenvolvimento de pessoas e nas soluções gerenciais do mercado corporativo. Então, foi confirmado. Né? Eu optei por pegar esse artigo, prof, até não colocar nesse momento a questão da minha pesquisa do doutorado, até porque agora que a gente está começando a maturar o que vai ser feito, mas porque eu tive essa demanda aí do coordenador do curso para poder revisitar esse artigo, né, trazendo, melhorando tudo ali, até utilizando os ensinamentos da aula, para poder colocar aí, quem sabe, uma publicação na revista. Perfeito. Muito obrigado, Elisiane.